Olá. Alô, alô. Alô. Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. Ah, a vinheta é longa porque para fazer eventos a gente precisa de muitos apoios, né? Então aqui, enfim, não vou citar todo mundo que ajudou a gente a botar de pé não só essa edição do BR Plot, como o BR Lab como um todo, que chega à sua nona edição, recebendo projetos de toda a América, né? Latina e América Central, que estão nesse momento fazendo sua imersão, né, nos projetos. Tem aí, acho que 20 projetos que o BR Lab recebe todos os anos. E aqui a gente dá continuidade à nossa programação aberta que acontece dentro do BR Lab, que é o BR Plot, que é esse encontro para debater essencialmente o roteiro, que é a parte da programação aberta que o BR Lab proporciona ao público, né? Uma vez que dentro do BR Lab só os projetos selecionados é que podem participar. Aqui a gente amplia e convida as pessoas que têm interesse a participar da nossa discussão. Muito importante a gente estar aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos numa sexta-feira à tarde para debater um assunto que me parece muito interessante. Ontem a gente fez a mesa de abertura, então hoje nós temos mais duas mesas, essa que eu já vou anunciar. Depois dessa mesa eu vou estar aqui com a Paula Vergueiro, que é uma advogada das associações de roteiro Abra e GEDAR, para falar um pouco sobre direitos de roteirista, direitos autorais. E amanhã a gente continua a programação aberta do BR Plot. Estão me ouvindo? Estão. Com mais 3 mesas. Toda essa programação está na internet, está no nosso site, mas a gente tem uma mesa à tarde que começa falando sobre chefes de sala de roteiro, e depois a gente fala sobre personagens reais e histórias de ficção, e a gente encerra, teoricamente, a última mesa aberta com um debate sobre originais brasileiros, autores, onde eles estão buscando inspiração para a criação de séries e seus projetos de ficção. E no domingo tem uma coisa também muito importante, que é uma iniciativa muito legal que a gente tomou esse ano, e o Rafa encabeçou isso, o Rafa Sampaio, que eu sempre achei isso muito importante, e ele comprou essa briga que a gente tem publicações de roteiro. Então a gente vai publicar um livro com o roteiro do Que Horas Ela Volta, que inaugura essa série de publicações de roteiro que o Rafa vai coordenar. A partir de agora a gente espera publicar mais roteiros, mas também convidamos todos para esse lançamento. A Ana acho que vai estar lá assinando livros e tudo mais. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todo mundo. Uma das coisas mais legais de poder fazer a curadoria desse projeto é poder convidar roteiristas de quem eu sou fã e posso ficar mais perto e ouvir o que eles têm a dizer sobre esse assunto, que é o assunto da minha vida todos os dias. Eu não vou apresentar todo mundo, deixarei para a Jaqueline, então vou chamar a Jaqueline Souza, que vai mediar a nossa mesa. Ela, um breve currículo dela. Obrigado por aceitar o convite, muito feliz de você estar aqui. Ela desenvolveu o roteiro do longa Magra de Ruim, adaptado dos quadrinhos de Cirlene Nogueira. O seu roteiro de longa-metragem de horror em Cubo foi selecionado para o Laboratório Novas Histórias de 2018 e foi integrante da incubadora de roteiros do Projeto Paradiso, sob a tutoria da Ana Mulaert, que, aliás, só fazer esse adendo também, muito legal o Instituto Olga Rabinovich, Projeto Paradiso, que também nos apoia aqui, e está muito ligado à questão de roteiro. Então, conheçam e entrem em contato com o Olga Rabinovich e o Projeto Paradiso, que é muito interessante. Desculpa fazer esse pequeno parêntese dentro do seu currículo. É roteirista da série Boca a Boca, criação do Esmir Filho, original da Netflix, que acabou de filmar, se eu não me engano, com lançamento para 2020, e é uma das fundadoras da Tertúlia Narrativa. Muito obrigado, e eu deixo para você apresentar os integrantes da mesa. Valeu. Eu vou chamar vocês e daí a gente já vai sentando e eu apresento. Vocês não precisam muito de apresentação, mas então, para essa mesa a gente tem a Gabriela Amaral Almeida, o LG Baião e o Martão Olímpio. A Gabriela Amaral Almeida é diretora, escritor e roteirista de cinema e televisão. Escreveu mais de 20 longa-metragens. Entre seus últimos trabalhos destacam-se Motorrad, de Vicente Amorim, único representante brasileiro no TIFF de 2017, Ponte Aérea, de Júlia Rezende, e O Shaolin do Sertão, do Halder Gomes, melhor comédia no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.
Antes destes, então, estão previstos para, além desses, estão previstos para 2018, Minha Fama de Mal, de Luís Farias, O Doutrinador, de Gustavo Bonafé, e Kardec, de Wagner de Assis. O Marton Olímpio é diretor e roteirista, autor da temporada de 2018 de Cidade dos Homens e de Os Experientes, para a TV Globo. Escreveu os filmes Sequestro Relâmpago e Alemão 2, que vai ser lançado em 2020. Foi também roteirista de Natália, da TV Brasil e Universal, de As Canalhas, da GNT, e do suspense Santo Forte, da IXN, além da série de ação Jungle Pilots, da Universal. Redator final também da Prata da Casa, da Fox. No final de 2018, dirigiu e escreveu A Dona da Banca, do Cine Brasil TV. Acho que é isso. Eu separei algumas perguntas, bem tipo entrevista. Mas eu acho que a gente pode conversar mesmo bem soltamente a respeito disso. E a primeira delas, na real, é a provocação que lança a nossa mesa, né, de narrativas de gênero. Primeiro, a gente pode até se questionar o que são narrativas de gênero, porque eu acho que todos os filmes acabam sendo de um gênero, a gente acaba sempre se referindo a gênero como se fosse uma coisa muito específica, mas abrange o cinema todo. Mas, de qualquer forma, a gente tem um cinema de gênero no mundo muito potente nos últimos anos, tanto comercialmente quanto artisticamente. Acho que lá fora a gente já não tem mais uma distinção de dizer que horror é filme B, ou que comédia é popularesca e, né, tipo, com qualidade baixa artisticamente. Mas, no Brasil, a gente ainda fica com um pouco de dúvida se essa é a impressão geral. Assim. Como mercado, então, onde a gente está no cinema de gênero? Existe mercado para isso? E, se existe, que mercado é? A gente está falando de um mercado comercial, artístico, que consegue dialogar com as duas coisas? É uma demanda hoje do mercado ou não? Alô? Agora sim. Obrigada por estarem aqui, obrigada pelo convite para participar. Vou falar rapidinho dessa coisa do gênero, né? A minha aproximação do gênero é uma coisa aristotélica, vamos chamar assim, né? Aristóteles construiu um texto que é muito famoso, chamado A Poética, onde ele analisa o trágico, né? Como é que os textos por que os textos trágicos são assim classificados? E o gênero, acho que ele sempre é resultado de uma série de convenções para ele funcionar, que acabam se repetindo num certo conjunto de filmes e que propõe esse acordo entre o espectador e a narrativa que está sendo proposta, né? Então, eu acho que concordo com você que toda narrativa ela precisa de algum elemento genérico, no sentido de gênero, para que narrativas que se pretendem funcionais a partir de personagens. Porque assim você tem duas possibilidades de narração, ou um distanciamento discursivo ensaístico, isso é possível também, e você tem o cinema narrativo que trabalha, que pode trabalhar com o híbrido disso, tanto com distanciamento e aproximação, quanto com distanciamento. E eu acho que o gênero, qual seja ele, né, não só o horror, que é o gênero que acaba me atraindo para as histórias, e sobre isso eu falo depois, mas tanto no momento da escrita, esses elementos servem para guiar a construção e a vontade de comunicação com esse leitor imaginário, né, com esse leitor suposto. Então, o gênero e suas marcas, eles estão presentes tanto, para mim, na atividade de escrita, no forjar desses mecanismos de produção de efeito, né, quanto no momento em que você se senta na poltrona para ver um filme, você identifica esses elementos e reage a esses elementos por conta da bagagem que você tem em relação a esses filmes. Então, é assim desde o cômico e do trágico, que são os gêneros originais do narrar, do ofício do narrar, mas, falando basicamente por horror, eu não vejo, nunca vi, aliás, como um gênero B,
para mim, é uma maneira de organizar isso, essas angústias, essas questões humanas presentes em personagens que deriva aí no fóssil, que bebe aí do fóssil da tragédia. Então, o trágico grego era muito importante para Polis, porque ele organizava o mito em cima de questões que não têm resposta fácil, né? O que é a vingança, o que é a híbris humana, o que é, enfim. E eu acho que o horror, ao salientar, o horror que é feito principalmente hoje, que é o que eu faço, né? Que é onde eu estou inserida, ao salientar também essas questões brutais relacionadas à morte, a grandes questões que eu não tenho a resposta e ninguém tem a resposta, eu acho que eu arrisco dizer, né, que na ausência de um Deus ou dos deuses, ele ocupa esse lugar de reflexão do sombrio, que eu acho essencial. Então, sim, há espaço para o gênero, porque o gênero é uma maneira de refinar essa ligação do espectador com os efeitos que um texto provoca, eu acho. O cinema de gênero, na verdade, eu não sei vocês, mas isso sempre foi o que eu quis muito fazer. E por que isso salta aos olhos aqui no Brasil, né? O cinema de gênero, que na verdade é cinema, né? Geralmente o cinema de gênero é o cinema de ação, é o cinema espetacular e, em especial, é o cinema caro. E é caro fazer cinema, né? Essa arte maravilhosa e a arte do encontro. A grande sacada do cinema é que você, por mais que você comece sozinho numa sala escura, você constrói um sonho que depois vai ser compartilhado por um monte de gente, figurinista, atores, diretores, produtores, blá, 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 e aí quando você vê, termina na sala escura de novo, que é o cinema, né? Isso é o mais bonito do cinema. Mas um cinema espetacular, ele custa muito caro, a ação custa caro. Se quiser fazer uma cena de ação com luta, mas é só uma luta. Não, é muito tempo de set, isso custa dinheiro. Então, o que a gente acaba fazendo? O que dá para fazer muitas vezes, que é um cinema mais barato, e não necessariamente um cinema de pouca qualidade, pelo contrário. E a gente acaba caindo em dois lugares, né? O cinema autoral, e as comédias, por exemplo, que você consegue fazer com menos dinheiro do que, sei lá, a gente fez lá o Doutrinador, que foi bem caro, né? E o que a gente tem que almejar sempre? Juntar as duas coisas, né? Ter algo a dizer e que o público consiga decodificar como o que eles chamam de cinema de gênero, que é o que a Gabriela fez, por exemplo, no filme de estreia dela. Você tem várias camadas ali. E você tem também o que a gente chama de filme de gênero. Você mergulha na história dos personagens, se emociona e vai para casa, e você toma um chopp e você conversa sobre o filme. Se você vai assistir de novo, você vai ver que tem mais coisa. Você vê de novo, você tem mais coisa. Então, o que a gente quer sempre é chegar em camadas mais profundas, até num gênero dito mais frívolo, ou para entretenimento puro, né? A gente deve sempre almejar algo além disso. Marton. Botão. Alô. Então, eu acho que vocês tocaram em dois pontos aí que eu acho muito importantes. A coisa de se tem espaço, eu também acho que tem, mas eu acho que, acima de tudo, tem espaço para texto bom, né? Para roteiro bom, seja gênero, seja não gênero. Eu acho que aí eventos como esse aqui provam que a gente está começando a investir nisso com um pouco mais de seriedade. E isso eu acho bacana. Só essa discussão aqui já é super bacana. Porque, assim, anteontem eu tive a oportunidade de ver lá O Morto Não Fala, né? E achei bem bacana, achei bem... me diverti. Ao fim eu me diverti, é um filme de gênero, um filme que fala de várias outras coisas. Assim também como quando eu vi Bacurau, que eu vi John Carpenter. Quando o disquinho voador passou, eu falei, cara, eles vivem. E as pessoas falam, não é Tarantino. Eu falei, não é Tarantino, não é John Carpenter, é antes de Tarantino. Entendeu? E o cara fazendo mesmo. Você pode ter outras leituras sobre o filme. Isso que eu acho bacana também no cinema de gênero. Que você pode ter outras leituras sobre o filme? Pode. Mas você pode ir só comer pipoca e ver gente explodindo, ver gente morrendo, que também é super ok. Super divertido. Por que não? Entendeu? Então, nesse ponto, que eu acho legal a gente começar a exercitar isso em termos de histórias. E as possibilidades de histórias são muitas. Entendeu? Você, especificamente no Morto Não Fala, eu achei bem interessante. Em duas cenas, numa delas tem uma sala lá, vai um pequeno spoiler aqui, que está toda, ela está toda
preparada com cerol, e o cara tem que atravessar. Não tem nada mais brasileiro que cerol. Quando o cara passou a mão no primeiro fiozinho, botou que a mão dele sangrou, eu falei, cerol. E a gente sabe o que é. Isso é mais brasileiro impossível. Exatamente. E logo depois a menina conversando com ele, você está meio perturbado, posso te levar na minha igreja? O pastor pode... Isso é muito brasileiro. Então, é um filme de gênero completamente passado no Brasil e para brasileiro e que a gente entende muito bem. Os nossos códigos. Eu acho que isso que a gente tem que começar a trabalhar também. Um filme de gênero que a gente se reconheça na tela. Eu acho isso fundamental. Maravilhoso. Vou até puxar uma pergunta que eu tinha planejado colocar lá para frente, mas tem tudo a ver com isso, que é justamente isso. Como pensar em tornar os códigos e as convenções dos gêneros, pensando nos muitos gêneros, que cada um deles vai ter um código e tal, mas como que a gente pode fazer isso ser brasileiro, né? Como fazer com que os gêneros, os nossos filmes de gêneros não pareçam traduções de filmes gringos, assim? No processo de vocês, que busca é essa e como que vocês almejam isso? Minha aproximação do gênero é através de personagens sempre e do trágico desses personagens no mundo. Então, eu confesso que no processo de escrita ou de filmagem nunca passa pela cabeça a questão de como vou atualizar, porque eu vivo nesse auspício, né, que todos vocês vivem. E eu acho que o artista ele precisa decodificar isso que está no ar. As narrativas elas estão no ar, para mim, elas estão no inconsciente, né? E basta você pegar, é como se pegasse a argila e aí fosse trabalhar essa argila. Então eu vivo aqui. Então, se eu vivo aqui, eu estou constantemente, todos os dias, vivendo e experimentando o que é ser brasileiro a partir da minha perspectiva. Então, não é uma coisa que eu leve a prioristicamente ou como ferramenta de auxílio à construção de narrativa. É uma coisa que, no meu caso, minha filosofia de vida já trata de decantar esses códigos automaticamente, né? E a tarefa de escrita e de filmagem, para mim, é o meio de expressão que eu escolhi, ou me escolheu, não sei. Mas, assim, no fim, as artes são todas iguais, e para um cantor que canta uma determinada música, ou um instrumentista que toca um instrumento, um pintor, eu acho que é o mesmo processo, né? O processo técnico da escrita, ele é um processo que vem a posteriori dessa realização de fabulação, né, de se encantar ou se chocar com algo da realidade, atravessar as coisas da realidade, ver com uma lente que não é uma lente objetiva o que está acontecendo na realidade. Então, você tem que estar... É como se você tivesse que ligar um Wi-Fi, né, para viver esse cotidiano, e aí o técnico vem no momento de você conseguir transformar isso numa linguagem autônoma e independente de você. Então, eu não preciso estar aqui, sentar aqui, e a gente ter uma longa conversa sobre, sabe, como eu interpreto o mundo. Vocês podem... o que me deixa muito contente é que a minha busca é conseguir colocar isso num texto, colocar isso num filme e me comunicar com vocês através desse objeto. Então, enfim, uma vez num hospício, uma vez com o Wi-Fi ligado, você vai gerar né, histórias sem precisar racionalmente passar pela necessidade de adaptação, digamos assim, né, dos códigos, enfim. Não, e a verdade é que tudo que é mais próximo da nossa realidade, num filme de terror, é mais assustador, porque você se vê dentro da história com muito mais facilidade. Você vê um filme de prisão americana, aquilo parece um hospital, né? Tão limpinho, né? Agora, vai fazer um filme numa prisão brasileira, vai chegar o filme agora do Belmonte, o Carcereiros. Cara, aquilo é verdadeiramente apavorante, essa realidade. São João, assim, eu tenho medo de São João, e minha mãe me fantasiava aquele negócio, aquela fogueira, aquele negócio. Eu tinha medo porque você fica todo... um monte de mini-homem, mini-mulher, é uma coisa absurda. Então, assim, para muita gente é que alegria, vamos aqui soltar um negócio, e um monte de criança com fogo, né, na mão, eu acho bizarro. Assim, sempre achei bizarro. Então, é isso, é a minha percepção do que é São João. Acho que São João é uma festa bizarra, assim. Eu sou doido para dar um filme bom. Eu sou doido para fazer um terror com bate-bola. Que eu acho que é uma coisa... Bate-bola, acho que tem aqui também, né? Bate-bola. Que é uma coisa que eu acho que, assim, foi o terror da minha infância.
entendeu? Com 7, 8 anos, morria de medo daqueles caras. E tudo bem que agora no Rio tem umas gangues lá se matando um ao outro, não precisa nem desenhar muito filme de terror, né? Porque tem umas gangues de bate-bola se matando. Mas eu acho que tem elementos aqui, e foi muito engraçado assim, que eu tive a oportunidade de ver Bacurau lá no São Luís. E fui com uma galera, um grupo de recifenses. E várias coisas do filme que me passariam batida, eles meio que decifraram para mim que são coisas muito locais. Como, por exemplo, na hora que o cara... Spoiler. Na hora que o cara tira na cabeça lá do outro, que ele pega o negócio de lado, assim, esqueci o nome da arma. Não é carabina, não. Tem outro nome. Que tem até um bacamarte, isso. Que os bacamarteiros até... Tem até um festival lá, tem até uma festa lá de bacamarteiros. O cara pega de lado, atira no cara. E para mim era só um estilo, assim. Tipo, o cara tá fazendo o Rambo, mas não, é o jeito de atirar certo. Eu falei, cara, fabuloso isso, né? Porque tem esses códigos todos que quem está olhando mais de perto tá entendendo. Mas alguém do seu lado falou assim, é assim mesmo. Não, mas depois. Ah. Depois o cara foi lá na internet e falou assim, aqui porque o cara tirou no outro assim. E para mim era só um estilo, assim, pô, o cara quer matar o outro de uma forma diferente, tá? Tranquilo, também entendi a cena. O cara morreu, o cara tirou no outro ponto. Mas não, tem toda uma série de códigos, tal. Tipo a comida que a Sônia Braga faz para receber o cara também tem um código, tem uma série de coisas. Isso eu acho bacana quando está de forma natural no texto, porque é uma coisa super nossa. E se você não conhece, fica original. Exatamente. É estranhamente original e você entende aquilo como fica algo orgânico. É isso. Exatamente. Esse é o ponto para mim. E queria saber também, assim, acho que a Gabriela é uma referência absoluta em terror no cinema contemporâneo brasileiro, mas o LG passou por vários gêneros, então queria que vocês falassem um pouquinho também o que atrai vocês nesse gênero, como origem mesmo. Qual foi a sementinha que fez com que vocês falassem em cada um desses gêneros e vissem uma potência assim, para o trabalho de vocês? Tem a Ju Rojas, que também está aqui, né? Eu tenho muito orgulho de ser contemporânea dela, enfim. Bom, eu sou, assim, o horror, no meu caso, né? Eu acho que o tipo de narrativa não é o horror o pressuposto da minha criação. Os personagens sempre vão para o horror. Porque eu acho que é mais uma filosofia, né, de como interpretar as coisas, de como interpretar as faltas e falhas humanas, que me leva sempre para esse lado mais escuro, esse lado mais Hades. Então, eu acho que ele meio que me escolhe porque, enfim, eu acho que é algo muito próximo da minha sensibilidade, que é simples assim. Eu quando menino, não tinha muito amigo, não, sabe? E era vizinho de um cinema. Você também? E assim, eu vivi enfiado naquele cinema. E quando eu era menino, você podia ficar na sala mais de uma sessão. Então você pagava um ingresso e passava o dia inteiro lá. E como era bem pertinho da minha casa, meus pais não se importavam. Então eu vi muito filme e de gêneros mais diferentes. E batalhei muito para entrar nesse mercado do cinema. É muito difícil. E para o roteirista em especial, é um cargo um pouco o produtor que deposita confiança em você, ele realmente tem que gostar de você, ele tem que confiar em você, que você vai conseguir fazer um roteiro, que não é fácil fazer um roteiro, e é apaixonante também, enfim. Então, a partir do momento que eu entreguei o primeiro roteiro e que deu certo e gerou um segundo convite, e depois gerou outro e outro e outro, os produtores me ofereciam, isso também é característica de um mercado ainda que está nascendo, ainda que exista há muito tempo, mas que está começando a ganhar musculatura, eles me ofereciam comédias, e aí eu lembrava, putz, eu adoro o filme tal, me ofereciam aventura, putz, eu adorava Goonies, me oferecia... Aí eu voltava para aquela sala escura quando eu era menino, eu tenho um sonho de fazer esses filmes todos, e fui fazendo. Musical, terror, comédia, assim... Claro que depois de um tempo você encontra de fato a sua voz e você trilha o seu caminho. Mas eu não ia desperdiçar, as oportunidades estavam surgindo para mim e trabalhei muito tempo, por isso que eu tenho tanto filme também, filme diferentes. E aí você faz uma comédia, eu fiz uma comédia com Halder Gomes, por exemplo, chamado O Shaolin do Sertão. Aí você faz o Shaolin do Sertão, aí tem um outro cara com um projeto do mesmo gênero, você é bom e não, então a gente... Eu falei, legal. Aí você fez um terror que deu certo, o Motorrad, que é um filme que eu amo.
feito com o Vicente Amorim dirigindo, você faz um filme de terror que funciona, aí vem um produtor, poxa, eu tenho uma história aqui, e você eu meio que, agora que eu estou tentando apontar para um lugar só, mas é típico de um mercado onde você não tem isso. A Gabriela fez tudo certinho. Ela tem lá a voz dela, ela sempre... Você está pensando em fazer um musical? Não que eu saiba, não, né? Mas vai ser um pouco assustador, é isso. E isso é o certo, eu acho, sabe? Agora, é claro, o meu primeiro filme foi o Heleno, sobre um botafoguense, olha só. O Marton fica, que ele é muito flamenguista. Mas era um filme de arte com o Zé Henrique Fonseca, com o Rodrigo Santoro, um filme incrível, e que eu acho que nem os botafoguenses foram ver. Mas é um filme, assim, dito de arte, né? Mas também, por outro lado, é muito caro filmar futebol. Quem está pensando em fazer um filme de futebol, que é outro gênero, né? Filme de futebol. Vamos fazer um filme de futebol. Ninguém consegue fazer. Já perceberam? Qual é o bom filme de futebol? Vocês podem me falar um? Não tem. Tá vendo, Marta? Você que tem que fazer. Faz sobre o Flamengo. Eu tenho essa missão. É isso. Enfim, já me perdi e é isso. Então, eu assim, no princípio, assim, eu era o outro garoto sentado na mesma sessão que o Baião. Ele sentava num canto, eu sentava no outro, os dois solitários. E tinha essa coisa mesmo que era bem interessante, né? E tinha essa coisa interessante de você poder ficar na sessão. E eu lembro que o primeiro filme assim que me marcou, gostaria muito de falar, filme de arte e tal, não sei o que, foi Indiana Jones. Quando eu vi Indiana Jones, quando eu vi o Harrison Ford olhando para mim, assim, que a hora que os caras vão matar ele lá, tal, que o cara dá uma chicotada na mão do cara, eu falei, rapaz, eu quero fazer isso aí. Não sei o que é, não, mas eu quero fazer isso aí. E eu lembro que eu vi 3 sessões seguidas. Eu entrei no cinema tipo 2 horas da tarde, saí 8. Minha mãe me encheu de porrada, porque eu cheguei em casa 8h30, 9 horas da noite e tal. Ela tinha perdido um filho, não tinha celular, não tinha nada na época. Exatamente, eu tava, e assim, eu assustado, né? Porque eu devia ter 10, 11, 12 anos talvez. Eu andando na rua toda escura, já não era um registro para mim. Mas foi um momento muito marcante para mim. E a primeira vez que eu trabalhei com gênero foi no Santo Forte, e que era um terror, assim, não sei, porque o Santo Forte é muito falado e pouco visto, né? Então era a história basicamente de um taxista que, quando pegava as notas dos passageiros, ele tinha uma vibração, tinha uma visão paranormal e decidia se tinha que ajudá-lo ou não. Não, na verdade, do René Beaumont, do Marc Béchat. Eu escrevi 3, 4 episódios. E era muito engraçado porque mexia numa coisa, porque assim, minha família toda é de Umbanda, né? E quando eu entrei no seriado, eu não sabia que se tratava disso. E a primeira incorporação, eu sou um espírita muito relapso, né? O desgosto da minha família para isso, né? E a primeira roteiro que eu sentei para escrever, eu escrevi uma incorporação lá do cara, tal, quando o cara recebia a nota, o cara incorporava, tal, não sei, mandei tal pro Mark. E o Mark, não sei quem conhece aqui o Marc Béchat, gringo, ele me ligou, devia ser 2 horas da manhã, porque ele não tem muito claquete, né, o Mark. Marton, estou emocionado aqui lendo o roteiro. Que incorporação fantástica, Marton. E eu pensando assim, cara, eu escrevi sobre o que eu via. Né? Quer dizer, eu só transportei para ali as coisas que eu vi, que eu já passei. Eu acho que essa verdade que eu tentei trazer para o roteiro, né? Coisas que eu via, entendeu? Então o suspense passava muito ali, né? Essa coisa do... E o Santo Forte realmente é uma série que eu me orgulho muito de ter feito, entendeu? Depois fui trabalhar de novo com o gênero do sequestro, entendeu? Que foi um outro desafio, fazer um filme de suspense com 3 pessoas dentro de um carro. E o que vai acontecer nessa noite, né? Porque, na verdade, a storyline não curta. A menina foi sequestrada, foi levada para a Baixada, para a Quebrada, e depois foi para a cadeia, assaltou e foi para casa. Não curta isso. E a gente teve que fazer vários eventos a noite toda, desenhar os eventos e tal. E esse desafio que é fantástico. Aí que você bebe várias fontes. Entendeu? Os caras vão passar numa blitz. Os caras vão sentir fome. Os caras vão brigar entre eles para ver quem está. Os caras vão tentar vender o carro. E aí você começa a fazer os rolês da noite toda. Isso tirando de várias coisas que você já viu. Exatamente, dentro do gênero. Isso de você escrever, geralmente é o que salta da página. Né? Quanto mais honesto você é com aquilo que você está fazendo, não necessariamente você precisa escrever sobre um roteirista que está numa sala escura escrevendo alguma coisa. Né? Mas você sempre se encontra dentro de um personagem. E aí, quando você traz aquilo que você entende melhor, salta na página. Né?
Dentro disso, eu fiquei pensando um pouquinho também. A Gabriela até tinha comentado um pouco que os gêneros são um pacto, né, entre o realizador, a pessoa que escreve e o público do outro lado. Mas e as expectativas que um gênero traz por si só, né, para o público? Como que é lidar com ela no processo de escrita? Vocês pensam nisso? Faz parte do processo? Vocês pensam em romper com essas expectativas que já estão pré-estabelecidas quando a gente está categorizado com um gênero específico? Como que funciona para vocês assim no processo mesmo? Depende do que você está contando. Porque eu acho que quebrar a expectativa para não ser um filme de cartilha, eu acho que isso é bobagem. Acho que quebrar a expectativa como um mecanismo de construção de uma coisa, de uma característica ou de um drama vivido por um personagem, isso aí já é outra coisa, né? E eu acho que os gêneros eles surgem e se atualizam por causa disso, porque você quer contar, você quer expressar coisas da psique daqueles personagens que talvez não esteja já mapeado por nenhum gênero, né? Por exemplo, eu cito muito o Lynch como que hoje já é bastante decodificado, bastante compreendido, né? Culturalmente, que eu digo, na recepção, na área da recepção, mas que o objetivo dele era contar, conseguir encenar o inconsciente, né? Essa encenação de inconsciente dentro de uma narrativa clássica pedia do Lynch uma quebra de expectativa, né? Dentro de um gênero que se aproxima ali do policial, do investigativo, né? Mas não é isso, não pedia uma expectativa, uma quebra de expectativa a partir da simples necessidade de criar algo novo. Não, porque ele queria expressar, ele queria ensinar, isso parte do artista, ele queria colocar em cena, ele queria capturar com a câmera os atos falhos daqueles personagens, né? O que tem no inconsciente de um investigador que está investigando um crime? Como esse inconsciente afeta nas ações, né? Então isso, a ambição do que se quer contar guia a quebra de expectativas, né? Eu acho sempre assim, eu acho que sempre e que sempre eu sou muito por exemplo, se você lê os textos trágicos, os shakespearianos e os antes de Shakespeare, não, de Sófocles, enfim, você vê uma construção de brutalidade que é importante no momento em que a civilização está se formando, está se refinando e está se reconhecendo. E eu costumo dizer que a gente ainda não superou o trágico grego. A gente ainda vive a necessidade de, apesar de toda a evolução tecnológica, enfim, biológica, a gente ainda é tribal, a gente ainda vive questões que são muito, como é que eu posso dizer, e talvez viva para sempre, talvez seja a nossa condição humana viver essas contradições, mas enfim, também já me perdi aqui, nem sei o que eu estou falando mais. Mas é isso, a quebra de expectativa ela vem por uma necessidade não formal, é isso, entende? Mas por uma necessidade da expressão de um personagem, de uma situação que você queira, enfim, encenar, escrever. Os filmes mais interessantes, eles propuseram um pacto e quebraram esse pacto. Eu penso no Iluminado, por exemplo, né? Quando você entra nessas histórias e você as conta de uma maneira justamente com o objetivo, talvez, de ser honesto com o que você quer contar, e aí dentro daquele lugar de honestidade e conhecendo e mergulhando profundamente no personagem, é sempre o caminho, né? Você tem esses filmes que vão muito em cima do plot, né? O seu filme, quando você pensa mais em plot ou em personagem, né? E aí você pensa num filme feito Um Corpo que Cai e você não consegue responder isso. Porque está meio misturado, o personagem é o plot, é tudo junto. E aí você tem algo que verdadeiramente salta a tela. E você pensa num filme feito Intriga Internacional, é só plot, eu acho incrível, eu adoro também. É o Hitchcock, para quem nunca viu Hitchcock, e tem tudo lá. É o Hitchcock para os iniciantes, né? Para os que ainda não são iniciados. Mas você não lembra direito quem é o protagonista, você não se emociona tanto. Emociona, mas você sai do cinema, mas passou. Um Corpo que Cai fica para sempre com você. Tem isso, né?
Eu amo Que na- Intriga Internacional. Não, é maravilhoso. Acho de personagem. É. Porque eu acho que o Hitchcock, desculpa te interromper, ele tem uma coisa muito interessante que o Douglas Sirk também tem, que é um encenador de melodrama, um austríaco que se mudou para os Estados Unidos e só podia fazer melodrama, que é uma fricção entre o que é narrado e a câmera. E eu acho que nesse lugar que está escondida a preciosidade, entende? Ele é aparentemente um filme ligeiro, né, como se chama, mas é um filme de uma desconstrução ali do masculino, que eu acho, enfim, que pode ter sido o próprio inconsciente do Hitchcock, né, a escolher aquelas câmeras, e é o inconsciente, mas aí você tem um personagem que é ridicularizado pela mãe, sabe, que é perseguido, é um homem errado a ser perseguido, então é uma perseguição da figura masculina o tempo inteiro. Então eu acho que tem uma diversidade que não é lida só no, para mim não é lida só no que acontece, mas no como acontece, do como a gente enxerga isso, do como a gente vê isso, que são para mim os grandes escritores de noir norte-americano fazem, né? Que é um Raymond Chandler faz, é o que o Jim Thompson faz, né? Que é criar é quase como se houvesse uma hipnose a partir do que é contado, né? A sedução da trama, do que é contado, mas de repente você está entrando numa maneira de leitura, num modo de leitura, num modo de apreciação que é absolutamente alquímico. É um negócio que para mim pertence aos grandes artistas. Assim. Muito boa. Né? Tem isso, mas também fazendo uma provocação aqui aos meus amigos, eu acho que tem essa coisa de quebrar essa expectativa, mas também tem o clichê. E o clichê bem colocado, eu tenho duas experiências com clichê, né? Quer dizer, com clichê, na verdade, uma com Convenção do gênero. convenção do gênero, talvez, porque assim, quando eu fui ver Sequestro, porque assim, teve um dia que eu fui numa sessão para ver Sequestro, né? Eu falei, vou ver Sequestro, vou ver se as pessoas estão falando bem. E eu dei uma sorte, assim, tem uma das coisas que eu mais odeio na vida é sentar na frente de alguém e ficar comentando o filme, né? Aquela pessoa fica, não, isso não. Não, isso... E sentei exatamente na frente de uma moça que passou o filme todo comentando tudo que a personagem fazia. Não acredito que ela vai fazer isso. Na verdade, ela estava esperando que ela fizesse aquilo. E aquilo para mim foi, tipo assim, quase saí, dei um beijo nela. Eu falei, obrigado, você valeu para minha sessão. Entendeu? Porque a moça estava se divertindo demais. E no Cidade, tem uma passagem lá que eles estão sequestrados, estão no colégio, e é aquela tensão, BOP versus traficante e tal. Em determinado momento, o Acerola sai com a mão pro alto, que o cara fala, você que vai negociar com o BOP. Como o Acerola é negro, o policial logo pensa que ele é um dos traficantes, óbvio. E aí, quando ele sai, o cara lá, um dos snipers, põe ele em mira. E o cara fala pro outro no rádio, tem um dos traficantes na mira. E quando eu escrevi, marquei ali o break comercial. Eu fui tão xingado no Twitter, mas tão xingado, e para mim aquilo foi maravilhoso. Não acredito que agora eu vou pro comercial. Não acredito que eles vão matar a Acerola. Claro que não vão. Né? Isso é óbvio que não vão. Claro que eu não vou matar a Acerola em horário nobre na Globo. Não vou. Mas o cara sabe que não e tá ali tenso, vendo comercial de margarina e banco, feliz da vida, esperando voltar ao comercial, porque isso também faz parte do trabalho, né? Em termos de você estar entregando um pouco dentro dessa coisa do gênero, da convenção até mais do que o clichê, uma coisa que a pessoa vai falar, nossa, ufa, que experiência maneira. Agora eu vou deitar, vou dormir, vou fazer outra coisa, entendeu? Que amanhã é outro dia. Eu acho que isso também tem de muito bacana dentro dessa estrutura. Acho que a gente até podia falar um pouquinho de clichês também, né? Porque outra das coisas que assombram os gêneros é que as pessoas acreditam que, de alguma forma, mais do que convenções, as pessoas repetem clichês, mas que também não é verdade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho no processo de vocês. Existe alguma preocupação em, tipo assim, acho que não vou para esse lado, porque, de alguma forma, isso é um clichê, ou que clichês eu posso até desconstruir, porque a gente também pode brincar com os clichês e desconstruir eles, né? Partir de um clichê até não é tão ruim quanto chegar em um. Então, eu queria que vocês falassem um pouco quanto
esses códigos se confundem com o clichê do lado da recepção, mas como vocês separam isso na escrita, assim? A gente é um clichê, né? Isso aqui é um clichê. Tipo, eu aqui falando do inconsciente é um clichê. Mas, quando você entende esse clichê como uma manifestação do humano, quando você chega nessa compreensão, que é uma vontade de comunicação, uma vontade de conexão que eu tenho com vocês aqui, não, o clichê ele ganha uma outra fonte de alimentação. E aí já não é mais clichê, é um reconhecimento. Né? Então, acho que, no sentido da escrita, para mim, é clichê tudo o que não vai muito, muito fundo. É como se fosse, é muito fácil de escrever. Quando está muito fácil de escrever, eu falo, eu vou dormir, porque amanhã eu vou ver que está uma merda isso aqui. Porque eu estou assim, vaidosa com isso que eu escrevi, não é bom. Deve ser uma merda. E aí eu acordo e falo assim, gente, só veio uma palavra, né? Uma frase, uma coisa. Mas é porque faz parte, porque é um processo exaustivo e é um processo que faz com que você revise o tempo inteiro o que você fez. Porque o que é a escrita? Né? É o inconsciente que encontra o racional, para mim. Então, quando você coloca essas coisas pela primeira vez no papel, você quer que funcione. Às vezes funciona, mas 99% das vezes não funciona. Né? Na primeira, é você gerando terreno para trabalhar, eu acho. Às vezes uma frase funciona, assim. Mas, às vezes, né, uma linha de diálogo, um negócio, mas a maioria, para mim, não funciona também, não. Porque é isso, é o inconsciente bruto, né, que vai para ali e a gente. A escrita é um negócio que te tira da vida. Então, é natural que você queira escrever rápido. Então, é por isso que precisa ser escrito num tempo, por isso que é dilatado, porque você tem que voltar, ver aquilo com novo olho, enfrentar alguns temas, enfrentar alguns o clichê é tão gostosinho, né? Quinte, assim, vai, clichê gostoso, não, gosto desse personagem, que delícia, tá feito, nossa, nem doeu, mas vai doer, né? Porque você vai ter que desconstruir tudo, construir de novo, enfim. Mas é um bom guia, porque nós somos clichês, né? Nós somos, a gente não está reinventando. A gente até espiritualmente falando, a gente a última linha no presente momento sucessória de uma tradição aí de ancestralidade. Então é isso. Quanto mais você se aprofunda nessa percepção da vida e dos personagens, né, que é o que a gente como escolhe para viver a vida através desses personagens, mais os clichês vêm como mais os clichês aparecem como forma de expressão imediata e mais eles pedem para ser desconstruídos, eu acho. Tem uma coisa também que o público é muito mais esperto do que a gente pensa, sempre, muito esperto, especialmente hoje em dia. Então, assim, não dá para se apoiar muito em clichê, não. Isso é uma coisa. Quando eu escrevi o Motorrad, eu conversei muito sobre o processo com o Vicente Amorim, que foi o diretor. E eu queria tanto fugir dos clichês que eu escrevi uma coisa que era difícil de você entender o que você estava lendo. No final das contas, Baião, ele falava, a gente está fazendo um filme de terror aqui, talvez seja até um slasher, eu não sei, mas o espectador tem que sentar e entender, é o pacto. Ele tem que minimamente entender o que a gente está entregando. Eu falei, mas é porque a primeira coisa sempre sai aquele clichê escroto, né? A primeira coisa que você faz é aquilo que você tem que jogar fora. Não à toa, eu não sei em quantos tratamentos, mas o meu só começa a funcionar a partir do terceiro, quarto. Primeiro tratamento é assim, você cumpre aquele prazo, é importante, é o início do processo, sem ele também nada funciona, mas eu fico irritado quando circula, por exemplo, um primeiro tratamento. Eu fico em casa, assim, as pessoas estão lendo aquilo, não era para ler ainda, não está pronto. E não está pronto nunca, né, Marta? A verdade é essa. A verdade é que nunca está pronto. Mas o primeiro, o segundo, é difícil de circular, né? Eu acho que que além da coisa do clichê em si, tem a coisa também do... Às vezes você tem algumas dificuldades no caminho, até falando de tratamentos mesmo, que é uma coisa engraçada, porque às vezes você está no último tratamento e aí você entrega, bom, acabou.
E aí alguém liga da produção e fala assim, cara, a gente tem 20 semanas de gravação e está dando 23. E não tem outro jeito, é cortar a cena. Então, assim, e aí você volta pro roteiro para cortar a cena. Muito bem pensado, construído estruturalmente. É difícil de tirar cenas, porque toda cena tem uma função. E aí, quando você faz bem o trabalho, alguém liga e fala assim, olha, tá dando mais, sei lá, quanto tempo, aí é repensar a estrutura e aí realmente é muito difícil. É exatamente isso que eu tento fazer. Às vezes até rever alguns movimentos, ver onde é que alguns movimentos podem se aglutinar, entendeu? E às vezes é abrir mão mesmo, porque às vezes você está num clichê, está confortávelzinho no clichê. Eu tenho uma história muito engraçada que eu passei no Sesc de roteiro, lá em Nogueira ainda, e tinha uma cena lá que eu tinha feito, que foi a primeira cena que me ocorreu pro longa. E eu adorava a cena, amava de paixão. E todo consultor batia naquela cena, né? Todo consultor. O primeiro consultor bateu, eu falei, putz, sabe de nada. O segundo consultor bateu, sabe de nada. E a Carol Couto estava lá, e ela estava como coordenadora. E aí eu chego no almoço, deprimido, abraçado com a depressão, com meu pratinho lá de comida, sento do lado dela e começo a comer tipo um presidiário, né? Tipo, após a terceira ou quarta porrada. Ela falou assim, eu sou sempre assim, eu falante, tá? Ela falou assim, o que foi, cara? Por que você tá assim? Eu falei, cara, tem uma cena no meu filme. Ela olhou pra mim e falou assim, a primeira cena? Tira, aquilo é muito ruim. E foi fato. Aí depois que eu me toquei, ela falou, eu falei, pô, ela leu os roteiros. A gente podia falar um pouco, acho que a Gabriela já falou um pouquinho disso também, mas acho que a gente pode se aprofundar sobre, e acho que todo mundo aqui, na real, já passou pelo terror e pelo thriller, né? Pelo suspense e tal. E no mundo contemporâneo, como a Gabriela falou, nesse hospício, parece ser uma fonte, um veículo poderosíssimo para a gente falar sobre a nossa sociedade, né? Sobre os medos, sobre os conflitos, e inclusive de uma forma não muito explícita, né? A gente pode fazer isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre como trazer isso para o trabalho de vocês, que medos são esses, como vocês exploram. É uma pergunta bem legal. Eu vi alguém dizendo que o horror, terror ou de derivados é o gênero da nossa geração. É muito sedutor falar isso, porque é o que a gente está vivendo, né? A gente não tem como se transportar para outras épocas e ver como esse tipo de narrativa desabrochou e se desenvolveu nessas épocas. Eu esqueci também qual o autor, mas tem um autor que defende o horror como filosofia. Eu esqueci completamente quem é. Hã? Não, Noah Carroll é a filosofia do horror, né? Paradoxos do coração. Não, é como filosofia mesmo. É como um filtro. E aí ele sempre remete à tragédia grega. Eu acho que o horror assim, é um chute no escuro aqui, tá? Um disparo no escuro, que eu acho que ele é nosso trágico hoje. É a necessidade de encenação dessa tragédia, mas sem os deuses, né? Sem a predeterminação dos deuses, ou então com o Deus capital que nos rege. Nesse mundo de hipercapitalismo, que assim, gera monstros. Outro dia eu estava vendo um documentário de uma menina, de uma mulher que propôs uma empresa no Silicon Valley baseada em tirar uma gotinha de sangue e revolucionar o mercado de medicina laboratorial. E ela não sabia absolutamente nada do que ela estava fazendo. Isso é monstruoso para mim. Né? Porque você está envolvendo o diagnóstico de pessoas reais. E ela conseguiu 9 bilhões de dólares porque ela era branca, porque ela era rica, porque ela se associou a homens brancos. E hoje ela está condenada a 15 processos por fraude. Né? Ela não tem um centavo mais. Então, ela vai de uma empresa que custa 9 bilhões ao nada. E por quê? Porque
o que faz com que a ideia dessa moça venha à tona é toda uma construção de imagem, uma construção de casca, né, que não corresponde ao que ela é capaz de entregar, inclusive como pesquisadora e como cientista. É um negócio louco. Assim, aí você vê um negócio desse, uma história dessa, é como se fossem subprodutos psicológicos ou subprodutos humanos dessa lógica de produção e dessa lógica, né, como é que eu posso dizer, de produção de riqueza desmedida que a gente está vivendo. Então, acho que a gente está vivendo um mundo bastante distópico e bastante trágico, né, na verdade. Então, enfim, não me espanta em nada que essas narrativas mais escuras estejam vindo à tona. Aliás, eu fui ver o Coringa ontem e fiquei absurdamente impactada, assim, de tão bizarro que o filme é. Bizarro no sentido legal, mas é bizarro. Né, que isso seja um fruto do que a gente está vivendo, né, também. Só falando, eu esqueci o nome da menina que apareceu na TV, uma loura que apareceu na TV, não, na internet, falando, eu sou fulana, tenho... Betina. Foi ontem ou anteontem. A Betina aparecia falando assim, eu sou Betina, tenho tantos anos, pouquíssimos anos, e já tenho tantos milhões. Isso aí. A gente está vivendo isso. Então, aí beleza. Aí ela sofreu aquele linchamento virtual, tal, não sei. Aí anteontem eu recebi um vídeo dela, novo, não sei quem já viu aqui, ela pedindo desculpas. Eu realmente posso ter exagerado, não falei que tinha outros aportes financeiros, terereta. Eu estou vendo o vídeo assim, tá ela muito maquiada, ela muito bem, não sei. E no final ela falava, mas eu tenho uma outra oportunidade de negócio. Se você clicar agora e me ouvir... Aí eu falei assim, cara, é cara de pau 2.0, assim, tipo, não, olha só, passei a perna a você uma vez, desculpa. Mas vem cá para eu passar a perna de novo. E numa construção completamente despreocupada. Eu vi um seriado agora do criador do Blade Runner, Philip K. Dick, né? E todas as premissas são muito boas. Os roteiros têm roteiros muito ruins. Mas as premissas é da Amazon. Mas as premissas são muito boas. Para mim, vale a pena ver por conta das premissas. E tinha uma que é muito engraçada, que é todo passado numa fábrica, que deu os bens de consumo, que eu falei, cara, isso pode ser amanhã. Tem uma outra que é a história do apocalipse nuclear, e aí tem uma fábrica que continua gerando produtos e extraindo da natureza, poluindo tudo, e eles não conseguem desligar a fábrica. E meia dúzia de pessoas tentando subsistir ali, viver, plantar. Esse é bom, é um dos únicos bons, entendeu? E os drones não deixam, e a fábrica continua a fábrica, sai um dronezinho assim, despeja um monte de coisa que não tem consumidor. Produtos que não tem consumidor. Hã? Eu acho que é Electric Dreams, Philip K. Dick. Os roteiros são ruins, mas as premissas são boas. Assiste, anota as premissas e tenta fazer melhor depois, recriando. Porque vale a pena, são premissas muito boas. Qual era a pergunta mesmo? Eu não lembro. Ah, sim, não. Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, o terror, o horror, isso sempre funcionou muito para falar sobre o que a gente vive, né? O medo é um meio de transporte muito interessante para reflexão, né? E não à toa, a gente vai ter um boom de filmes de terror agora no Brasil se a gente tiver dinheiro para lançá-los. Mas tem muita coisa legal vindo. Talvez seja um pouco menos assustador do que a gente está vivendo no dia a dia, né? Bizarro, né? O LG tinha falado no começo, e acho que a gente podia até, pensando um pouco nisso também, nessa continuidade do cenário atual que a gente está enfrentando no Brasil dentro do cinema e tal, mas ele fez uma proposição interessante, que era que o cinema de gênero no Brasil, ou que, né, a gente está acostumado a chamar de cinema de gênero, existia uma certa resistência nele, porque, na real, ele demanda dinheiro, tipo assim, tem um valor grande de produção, e isso acaba criando uma resistência, que talvez essa resistência fosse mais de mercado, inclusive, do que necessariamente estética ou qualquer outra coisa. Mas isso é vencível no cenário, tipo, mesmo que nós estivéssemos, né, tipo, num cenário positivo,
de audiovisual, a gente está chegando nesse momento em que o financeiro já não barra o gênero? Tem uma outra peça nesse quebra-cabeça que a gente, quando a Gabriela é muito mais nova, né? Ela não estava no cinema com a gente, mas quando a gente estava no cinema lá, mas não deixavam. Eu sempre gostei muito de cinema brasileiro e as salas eram vazias, sabe? E assim, uma sala de cinema cheia com espectadores brasileiros é uma vitória muito grande. Muito grande. E essa é a peça que falta também. O público tem que querer, tem que entender. O cara vai no shopping, né? Vai com a namoradinha dele. E aí, meu amor, tudo bem? Tudo bem. Aí vai lá, qual filme que a gente vai ver? Aí tem lá um Marvel, tem uma comédia romântica do Adam Sandler, tem o Bacurau, e tem Nananã, e tem um desenho animado. Ele tem que entender que essas opções todas são interessantes. E que Bacurau não é menor que nada daquilo. Mas ele tem que ter ido em outros filmes e construir essa essa tomada de decisão. Como a gente está com as salas ficando cada vez mais vazias por uma série de outros motivos, fica difícil de vencer, de encaixar essa peça do quebra-cabeça. E essa é muito importante, porque você pode entregar um filme de muita qualidade e você não consegue encher uma sala porque existe um preconceito também. Isso é construído, isso não é de uma hora para outra porque a gente quer. Então, assim, você tem que, não sei, lança um filme, dá muito certo. O Tropa de Elite deu muito certo, certo? Todo mundo adora o Capitão Nascimento, né? Tropa de Elite, Osso Duro de Rua, todo mundo adora aquilo, certo? Aí, o cara que foi lá, ele nem ligava para o cinema brasileiro, ele nunca tinha ido no cinema para ver um filme brasileiro. Aí ele foi, ele saiu, comentou com a sogra dele, pô, Dona Márcia, eu adorei aquilo. É muito legal. Eu também vi, eu comprei no camelô. No camelô? Como é que... Então é um sucesso. E aí, no mês seguinte, não tem outro Tropa de Elite. E nem no outro mês, e nem no outro mês. E aí ele vai esquecendo, e aquilo parece que é um fenômeno único. Quando a gente tinha que ter vários saindo, vários. Então, fica difícil de construir esse público que está afim de assistir filme brasileiro. E sem o público, a gente fica falando para um estádio vazio, que é ruim. Esse é um problema importante que não nos ajuda muito, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Mas vai passar. Até pegando desse ponto aí que o Baiano falou em relação à Tropa de Elite e da dificuldade de produção, tem uma coisa muito interessante. Eu agora no Alemão 2, que é tiro, porrada e bomba, tal, tem umas cenas de ação bem bacanas. Em determinado momento, a produtora me liga, antes ainda de começar a produção, e fala: olha só, esse cara que você está botando, levando o tiro e caindo da traseira do negócio, ele tem que cair? Eu falei: tem, porque o carro arranca e ele é deixado para trás. Ah, mas a gente não tem dinheiro para isso não, porque está complicando as diárias. Aí eu pedi 2 dias para ela e o cara não caiu do carro, a gente tem outro jeito. Mas exatamente isso. Se você me perguntar hoje, o ideal era o cara tendo uma cena de ação e o cara cair do carro. Aquela cenona e tal, mas... Aí não cai... Não, na verdade ele para de existir, ele morre um pouquinho antes. Quando... Tem outra coisa engraçada. Eu estava na casa da minha namorada, mora aqui em São Paulo, e a gente estava tomando café, tal, e eu estava muito intrigado, assim, muito, tal, porque eu fico compenetrado, tal, e tinham falado comigo numa sexta, e ela falou assim: cara, que cara é essa? Aí eu soltei uma coisa do tipo assim: não, tô pensando como é que o cara vai morrer. E ela ficou assim muito séria, ela falou: tá bom, me passa manteiga então, e segue, porque você fica dias pensando, maquinando, tal, e de uma forma interessante. Quer dizer, ele está morrendo de uma forma bacana, só que não é da mesma forma, não era a forma ideal, mas está morrendo de uma forma bacana. Aquela hora no cinema que o Martão vai estar no cinema, ele está vendo, não, já chega nessa hora ele... só você, ninguém vai saber. Eu queria que vocês contassem uma história, tipo, um desafio que vocês tenham enfrentado no processo de escrita de um filme de gênero específico, e contar um pouquinho como foi esse processo, como vocês superaram ele. Acho que os filmes de gênero acabam fazendo isso, né, com que a gente encontre muitas vezes desafios mais frequentemente do que o drama ou
outros gêneros, assim. Então, tem alguma história que vocês lembrem que foi marcante como processo para vocês e que, de alguma forma, vocês conseguiram resolver ou não? Como diretora, eu acho que você esbarra nisso, né? Para você construir cenas que requisitem do espectador o sensacional, né? A resposta emocional dele tem muito de técnica, né? Técnica de decupagem, técnica de, né? Para mim, um grande desafio foi quando eu dirigi o Animal Cordial. Eu dirigi em 19 dias, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E tinha uma cena que era muito difícil de fazer, que é uma cena de sexo entre o Murilo e a Luciana. Eu sou bailarina, fui bailarina a vida inteira, e eu me aproximo da mise-en-scène nos filmes como dança. Minha decupagem, minha maneira de entender o espaço tem a ver com ritmo e tem a ver com dança. Então, uma forma de superar essa cena foi dessexualizar o sentido dos corpos completamente e fazer uma dança mesmo, fazer uma partitura com música, enfim, com movimentos que foram treinados pelos dois. E é muito bom dirigir quando a cena ela tem isso também aparece muito em direção de criança, né? Quando ela tem um significado que é muito complexo, você reduzi-la, né, aos elementos mais básicos, porque a câmera vai dar esse. Você não precisa encher o seu ator de informação sobre o significado daquilo, o peso daquilo. Você tem que fazer com que aquilo seja o mais lúdico possível, né? Então, essa tradução da movimentação em dança é uma coisa que me ajuda, me tira de muito perrengue, assim, me tira de muita dificuldade, que é isso, na criação e decupagem de cenas que não são vividas na intensidade que o filme bate na tela, entendeu? Elas são vividas de outra maneira, assim, com outra intensidade. Isso foi uma sacada que você teve e você compartilhou isso com os atores para fazer a cena, ou você simplesmente chegou lá e dirigiu assim, uma coreografia? Compartilhe o mínimo possível, porque eles têm um trabalho de deixar exposto o inconsciente, que é muito difícil. Então, quanto mais informação racional você dá, mais você tira essa concentração. Então, é uma questão de perceber o que aqueles atores estão precisando. É uma coisa meio de psicólogo, meio xamã, mãe de santo, um negócio assim meio louco, porque você percebe qual é a fragilidade dele naquele momento, com aquelas circunstâncias, naquelas condições, você trabalha com esse papel que é muito fino. Então, quanto mais propositivo, no sentido lúdico, você é como diretor, eu acho que mais mais rende, e rende de uma forma absolutamente leve. Leve no sentido das coisas, entende? Nem sempre uma cena de morte ou uma cena gore, quando você está fazendo, ela precisa dessa atmosfera para acontecer. Isso é muito, muito, muito interessante de viver. Eu sinto que não tem muita diferença sendo um filme de gênero ou não. Eu fico sempre muito inseguro, até hoje. O que aconteceu no decorrer do processo foi que depois do 5º, do 6º filme, mais até, eu custei a pescar isso. Eu sempre vou ficar inseguro. Eu sempre não vou saber o que eu tenho que fazer. É sempre um salto no escuro e eu sempre vou sofrer. Faz parte do processo e aí você escreve, né? E eu achava no início que eu sofria e ficava inseguro e ficava sem saber o que eu tinha que fazer porque eu não sabia o suficiente. Não, você sabe, mas escrever é assim. E depois que você termina, é ótimo. O Fernando Sabino falava que a melhor coisa de escrever é ter terminado de escrever, né? Já terminei, é uma coisa assim. Mas o processo é bom, assim, é um mergulho no escuro que você abre o final draft lá, vamos lá. Aí você abre a primeira cena e aí primeiro você não entende que o universo é aquele, aí o personagem aparece, você escuta a voz dele, mas você não sabe o que ele vai dizer exatamente. Na metade do processo para frente, os personagens começam a falar. Você bota o nome, aí ele blá, 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 aí você bota outro nome, blá, 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 e as coisas vão acontecendo. Para mim funciona bem sabendo a estrutura. Eu sei o que a história me pede em termos de movimentos. Por isso que é importante a escaleta. Isso. O argumento. Aí, você sabendo para onde é que a história vai, é só você fazer ela pular do papel. E, para mim, só funciona quando o personagem, eu conheço bem o personagem.
Aí fico imaginando, pô, esse cara vai no cinema, que filme ele vai ver? Ah, a menina levou um fora de um cara, como é que ela fica? E fico fazendo esses exercícios o tempo inteiro. É uma coisa meio... Eu uso pessoas direto. que você conhece. Sim, eu uso direto. Uso histórias dos outros. Tia, sua vizinha. Contou uma história pra mim, perdeu. Sinto muito. Perdeu, Playboy. Não, é assim, tem duas histórias interessantes. Assim, o Santo Forte, ele começou, na premissa era passado em São Paulo, aí não rolou produção aqui e foi pra Bahia. Então é outro rolê. E aí depois caiu com a Bahia, foi pro Rio. Aí é outra parada, completamente, para não dizer rolê, é outra parada, completamente diferente, entendeu? Mas eu acho que assim, o desafio mais interessante, eu acho que foi uma coisa que eu falei aqui de passagem no Sequestro, porque na verdade a história é uma história muito curta e eu usei muito da minha experiência em sala de roteiro, o quadro da sala de roteiro, só que eu subverti o quadro. Eu fiz um quadro na diagonal, na vertical de horas e o que estava acontecendo com ele a cada hora. O que acontecia com cada personagem. Então eu comecei desde o momento que os caras saíam de casa, a apresentação de cada um, o encontro, que dava mais ou menos 10 horas, tinha um atraso de um deles, e com aquele painel ali, na minha frente, eu consegui vislumbrar o filme todo. E era muito engraçado isso, porque a gente falava assim, tem um buraco ali às 9 horas. Tem que acontecer alguma coisa. E o que vai acontecer aqui que não mexa nas 10 e nem mexa nas 8? Exatamente. Ou alguma coisa muito marcante. E tem algumas coisas no filme, algumas ficaram um pouco em segundo plano. E não, já passou na tela quente que eu não vi o YouTube, talvez. E tem uma coisa, por exemplo, que é muito interessante que a gente planta no início, que é uma briga de um dos personagens, do Matheus, com a mulher, que o filho está sem fralda. Então, a primeira vez que ele vai tentar sacar o dinheiro, ele volta com fralda. E o outro sequestrador falou assim, porque os dois se conhecem no dia, né? E o outro sequestrador falou assim, que porra é essa? Que fralda é só essa? O cara não sabe nem que ele tem um filho. E o cara do nada tinha que voltar com dinheiro, o cara não volta com dinheiro e volta com fralda, porque o filho dele tá sem fralda, do nada. Mas era uma coisa que tinha que ser plantada, a gente tinha que pagar de algum jeito. E de algum jeito humanizava também o personagem. Que a gente... exatamente. E de certa forma o outro também, tinha uma hora que tem uma passagem no trem e tal. E falando só de forma curta essa coisa das dificuldades, por exemplo, tinha uma cena que eu acho linda, que era um cara entregando folhetos, e ele ia entregando folhetos dentro do trem e cantando hinos evangélicos tal, e pedindo dinheiro. E ele chegava perto desse primeiro sequestrador, o Matheus, e falava assim, e o cara olhava para ele, o cara feio, e falava assim, tem dinheiro não. E quando o cara passava, ele continuava cantando o hino que o cara estava cantando. Então você já lia logo que ele era evangélico também. Então eram registros diferentes de sequestradores. O cara estava naquele rolê, naquela noite, por quê? Porque o filho não tinha fralda. Então você já construía o sequestrador de outra forma. E não só o cara que estava no rolê para comprar droga, tal, etc. A mesma ideia que você, era um incêndio famoso, que existiu de fato, é um filme de ação, e eu tive que quebrar, como é baseado em fatos reais, assim, eu busquei o que acontecia em cada hora para fazer aquilo crível com a história verdadeira, e aí dentro desse esqueleto fiz a minha história ficcional dentro. Maravilhoso. Acho que a gente pode abrir para perguntas da plateia. Quem tem? Alguém? Boa tarde. Eu estou voltando da Expocine, né? E desculpa se eu falar alguma besteira e depois vocês um comentário geral que eu gostaria de fazer, assim, né? Porque eu vi uma preocupação ali do pessoal de realmente, como o Baião comentou, levar o pessoal para o cinema, né? Os exibidores. Então eles assim estão criando cadeiras que mexem e transmissão de videogame, de final de campeonato de videogame e tal, porque eu vejo que cada vez mais é muito caro ir para o cinema, porque está restrito aos shoppings, então agora tem que pagar um estacionamento e tal.
E eu sempre vi o cinema de gênero como algo que o pessoal fazia um filme e com a grana que recebia para fazer o próximo, assim. Então eu queria saber de vocês as perspectivas nesse cenário presente, né, talvez de Netflix ou de outras plataformas, para que o cinema de gênero se encontre assim alguma maneira talvez autossustentável de conseguir se produzir dentro dessas dificuldades que a gente vê hoje competindo igual você comentou, filme de Marvel, enfim, etc. Se a gente tivesse conquistado o público 20 anos atrás, esse jogo estaria um pouquinho mais próximo da gente ter uma chance. Mas, enfim, isso vai ser construído eventualmente depois, tenho certeza disso. O cinema está mudando, a forma de assistir filmes está mudando no mundo inteiro. A verdade é essa. Você tinha lá nos meados dos anos 90, cinemas especializados naquele... A gente adora o Tarantino, adora o Richard Linklater. Esses caras fizeram um cinema independente que foi muito bem sucedido financeiramente. Você tinha filmes que se pagavam com muita folga, lá fora, aqui talvez nem tanto, mas lá fora cinemas especializados nesse tipo de cinematografia, e era uma experiência muito diferente ao cinema. E começou a mudar quando os filmes começaram a crescer muito, e tudo bem também. O filme espetáculo, que é o seguinte, o cara quer gastar aquela grana para ir ao cinema, e aquela grana é suada para ele quer ir no certo. Então, para ele, o certo é o Homem-Aranha. Eu quero ir no Homem-Aranha. Porque quando eu vou no Homem-Aranha, eu me divirto, ele joga teia, é certo, eu vou dar grana lá, tum. Aí o cara vai assistir o Doutrinador, ele não sabe o que é isso, ele não confia, ele não viu outros super-heróis brasileiros, e ele não arrisca. Então, a gente, claro, pretende acompanhar isso, porque existe, sim, pessoas com talento, existe uma indústria que vai se levantar muito em breve, eu acho, que vai chegar nesses lugares também, até porque as câmeras são acessíveis agora, a pós é uma pós possível para a gente, com efeitos, as equipes vão começar a fazer cada vez mais esse tipo de coisa, os dublês vão estar cada vez mais incríveis, é um caminhar, a gente está caminhando ali. E todo mundo está muito na frente da gente, né? Agora, ir ao cinema, pagar o ingresso, cada vez mais vai ser para esses filmes maiores, eu acho. A não ser que as pessoas cansem desse tipo de filme. Eu sei que, de certa maneira, talvez esse gênero tem que se reinventar. O Coringa um pouco deve ser isso. É um gênero que se reinventa, né? A gente vai, talvez, daqui a 10 anos, olhar para trás, assistir o Homem de Ferro e achar um pouco infantil, talvez. Não vai atender mais, porque a coisa vai ter ficado mais sofisticada, mais adulta. O cinema está sempre mudando. Então, e o que acontece? Todo mundo quer ficar em casa agora. Não, porque eu estou assistindo uma série. Você vai numa festa, vai tomar um chopp. O que você está vendo? Então, assim, as pessoas estão buscando isso também. E o que nunca vai mudar, para a nossa sorte, é que as pessoas precisam de contadores de história. Para o celular ou para a tela gigante. As histórias têm que ser cativantes, tem que se emocionar, tem que rir, tem que chorar. Isso vai continuar e sempre vai ter isso, né? Provavelmente num formato que nem foi inventado ainda. Agora, eu fico um pouco tenso pelo dono do cinema, assim. Por isso que ele inventa, você pode jogar Fortnite na tela do cinema. Aí o cara, uou! Não é mais para ver filme, né? O cara está encontrando outros caminhos. É um show do The Cure. Pô, eu quero ver o show. Eu nunca vi o The Cure ao vivo. Você vê no cinema. Então essas coisas vão se reinventar. Mas é um pouco triste para a gente, né? Cresceu vendo filme na sala escura, né? Eu gostaria muito de continuar fazendo cinema. Aquela história lá, do menino indo no cinema e tal. Eu ia naquela galeria e tinha os cartazes. Não tinha internet, né? Aí eu ficava olhando aquilo, falei, pô, esse filme deve ser maneiro, aí era uma bosta. Aí você vê um outro ali, você, não, pô, isso é incrível mesmo, você sonhava, Isso acabou, eu acho. Eu acho que vai acabar em um momento. Ou não, depende da gente, não sei, depende de vocês, depende de todo mundo. Parabéns, foi super legal. Só continuando um pouco esse debate, será que não seria o caso de precificar o ingresso de acordo com a experiência do espectador? Então, se você tem
filme que foi feito com baixo orçamento, você coloca o ingresso a baixo custo. Porque eu concordo muito com isso, porque a pessoa, Brasilzão, né, ele vai no certeiro, ele vai nos Vingadores, porque pô, aquilo lá é uma grande experiência. Então os filmes de baixo orçamento que a gente, enfim, principalmente quem está começando faz, não vai ter chance mesmo. Então eu sei que é uma discussão que vai além dos nossos poderes de roteirista, mas será que não seria uma hora de repensar esse modelo de oferecer ingresso, de precificar ingresso? Isso você acha que é para o exibidor ou para a gente que cria? Para a gente, digo, você também. Sabe, isso é um pensamento que tem que ser partir da gente, é importante para a gente, ou a gente está tentando salvar o cinema do grupo, sei lá o quê? Não, eu acho que é... A lógica de você pensando cobrar no de acordo... espectador. Eu acho que... Eu já Pensando- li em algum lugar isso. Olha, se você vai assistir alguma coisa numa tela desse tamanho, é tanto. Você vai ver na tela gigante, aí é mais. É uma forma também de repensar o formato, o modelo de negócio. Eu não sei. Essa parte mais comercial assim é mais difícil. Eu acho assim, voltando um pouquinho atrás, eu cresci numa indústria, né, que um dos filmes de maior sucesso hoje, eu acho que ninguém aqui deve ter ouvido falar, da minha infância, era Coxinha versus King Mongo. Isso exatamente, foi Arrasa Quarteirão. E era formação de plateia. Eu fui ver esse filme 3 vezes. Era tipo Trapalhões. Trapalhões. Isso é formação de plateia. Isso é o cara ouvir a própria língua, ver atores conhecidos. Esse filme hoje está perdido. Esse filme tem uma cópia no MAN, toda restaurada, mas toda pipocada. E é um filme que, se vocês derem Google aí, foi um filme visto assim milhões de pessoas. E essa memória que a gente foi perdendo, que eu acho que aí tem uma série de jogo de mercado mesmo, né? Por isso que a França se protegeu, a Espanha tentou e não conseguiu, porque foram falar de cinema, o pessoal falou de laranja. Você vai mexer no cinema, a gente vai mexer na laranja que a gente vende para vocês. Porque tem uma coisa de mercado também muito forte. E quando você entra nessa coisa de precificar, na verdade, para a gente da indústria tanto faz, porque você está mexendo aqui, ó. É nessa estrutura aqui que você está mexendo. Então, pro cara aqui, o cara, entendeu? Ele vai apenas falar assim, não vou botar mais barato, vou botar mais um Vingador nessa sala. Porque esse é o tempo de hoje. E assim, de qualquer jeito, na tela grande ou na tela pequena, o filme ruim é ruim. O filme bom vai ser bom. Ponto. Por isso que eu acho que a gente tem que focar muito mais nas histórias. E essa formação, se você ver a história cíclica do cinema nacional, você vai ver que a gente teve o boom da chanchada e ele morreu. Aí teve... Exatamente. Aí depois teve o Collor, teve a tal porno chanchada que morreu. E aí você vê que tem uma grana também por trás disso, tem uma força por trás disso, competindo mesmo, porque isso aqui é grana, cara. Quantos Vingadores que, não, uma experiência do cara. Eu vi e falei assim, velho, assim, se tivesse um amigo roteirista aí, cortava 40 minutos, não ia fazer falta nenhuma. Tranquilão, assim, na ilha ali, cortava 40 minutos de tiro, explosão, não fazia falta nenhuma. Eu que adoro super-herói. E eu acho que, assim, essa experiência, quando vem 96% de sala, é muito dinheiro, cara. Como é que a gente vai competir com 96% de sala? Se a gente não competir nas histórias, no Bacurau, entendeu? A gente não... Por isso que eu acho que esses processos aqui que são importantes pra cacete. Eu acho que esses processos aqui dessa troca e a gente tentar melhorar nessa carpintaria do roteiro, principalmente, que é ali que está surgindo, eu acho que não é no ponto final. Eu acho que não é no precificar lá. Entendeu? Porque eu acho que o filme tem baixo orçamento. Se o filme for bom, ele vale o ingresso, velho. Entendeu? Não é porque é baixo orçamento que tem que ser um ingresso mais barato, não. Se ele for bom, vale a grana. Eu pago tranquilamente para ver. E todo mundo tem que pagar. Só que a gente tem que trabalhar essa formação, a gente tem que trabalhar todos esses processos. E o público também. É tudo, é uma coisa só. Eu acho que a gente tem um cinema mais forte. O problema é que o cinema brasileiro tem um monte de hiato, né? A coisa está indo bem, de repente, tchom. Aí não há indústria que segura. Tchom. Não, pois é. Eu tenho medo de ter outra agora. Acho que temos outros caminhos também para contar nossas histórias. Hã? Aqui a pergunta. Olá,
Bem, obrigado por toda a explanação. E a minha dúvida, eu vou voltar um pouco para a questão que vocês falaram no início sobre contar histórias independentemente do gênero para o povo brasileiro, para o nosso povo. Eu, na minha experiência como pessoa que tenta escrever, eu presto muita atenção nas pessoas, especialmente pessoas que não têm ligação nenhuma com a arte, porque eu gosto de ver como elas estão recebendo. E eu tenho a impressão que o nosso público é um público meio esquizofrênico, às vezes, porque é um público que consegue, sei lá, na televisão gringa, assistir uma cena de uma orgia em Game of Thrones, mas não aguenta um beijo entre duas mulheres na novela, sabe? E é um público que tem uma certa predileção não sei se é por uma questão de formação, mas que tem uma predileção não só aos mecanismos do melodrama, mas também uma questão quase muito didática em vários aspectos, não só do diálogo, mas também da organização de um roteiro e tudo mais. E aí eu fico pensando como que eu consigo, como pessoa que escreve, oferecer algo que seja sofisticado, mas que também não se afaste dessas pessoas. Porque pelo menos o meu objetivo é realmente, eu gostaria de contar histórias que fossem profundas e tudo mais, e que minha tia lá no sertão da Bahia conseguisse ver, e que não achasse que fosse acessível para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que minha tia, como público, tem uma dificuldade muito tremenda com coisas que não são nem tão profundas assim. E como vocês lidam com isso, para contar histórias para o povo brasileiro, e o que é que vocês acham disso? Então, só devolvendo a sua provocação, será que a sua tia no interior da Bahia não entende? Ou será que você já está partindo desse pressuposto que ela não vai entender? Que isso é uma coisa que às vezes a gente cai, né, escrevendo roteiro. A gente fica assim, tipo... E as experiências que eu tenho, é que toda vez que eu superestimei, me dei muito mal. Porque às vezes tem códigos que são códigos milenares, que vêm lá da tragédia, lá de trás, tal, que as pessoas entendem sim. E eu acho que hoje isso está no mercado. Sem querer, você está reproduzindo uma máxima que eu tive um papo agora com uma grande produtora de uma segunda-feira no café da manhã, que ela falou a mesma coisa, mas isso não é sofisticado demais? Eu falei, tá, define sofisticado. E a gente acaba trabalhando no raso, por medo de ser sofisticado, como na verdade não é sofisticado. Eu cresci com uma dramaturgia, cara, eu cresci vendo novela. Uma das coisas que mais me emocionou quando eu era moleque foi o Carlão morrendo abraçado com a mala de dinheiro no Pecado Capital, que era o mocinho da trama. Ele leva tiro, morre em câmera lenta e começa Paulinho da Viola a cantar. Dinheiro na mão é ventaval. Esse povo mudou? Não mudou. A gente ficou mais burro? Não ficou. A gente está um pouco trabalhando num grau de exigência diferente. É o que eu acho, pelo menos. A gente começa a superestimar o nosso público. Eu acho que aí tem uma grande armadilha. Só uma observação. Eu acho que o cinema americano e os Estados Unidos é muito esperto, é uma arma de dominação cultural, né? Nisso, não estou a grande parte da minha formação é no cinema americano, mas assim tem uma consciência do poder disso. Não é à toa se a gente conseguisse o mercado, fala mercadologicamente, de espectadores brasileiros, a gente se mantinha. E isso não é negócio para os Estados Unidos. Assim, não é teoria da conspiração, não. É fato. Os Estados Unidos não está interessado em fomentar uma indústria fora dos headquarters dele. Ele está interessado em pegar os talentos daqui. Isso sim. Isso é ponto pacífico. Então, eu estava até falando com a Tati, que ela me perguntava o que você está fazendo, você pensa em fazer fora? Eu tenho um convite para dirigir fora. Mas a consciência, e escrever, né? A consciência do artista você está indo servir a uma construção de imaginário que não é sua. Isso te coloca num lugar de exercício da profissão com poréns, né? Com letras miúdas de contrato. Eu acho que há essa coisa de profundidade, só para deixar claro que a profundidade no drama
ela é você conseguir a essência dos contrastes nos personagens. Ou seja, ao invés de pensar em hermetismo, o que é mais bonito na dramaturgia e o que dá mais trabalho é você chegar ao denominador comum dessa complexidade. Se você for contar qualquer peça do Shakespeare, você conta em 2 linhas. Qualquer. Isso não significa que você parta na criação desse resumo. Você chega nesse resumo. Você parte de um excesso inconsciente, de pulsões que você não sabe de onde vem, e você precisa articular isso na criação da ilusão de complexidade, que é basicamente conseguida com contraste, não é com excesso. E não é com fog, não é com névoa, não é com hermetismo, como eu digo, né? É com contrastes que você trabalha, né? Que é o chamado conflito, né? Todo mundo que tem contato com o contar de histórias encontra essa palavra, mas esse contraste é o que faz com que os personagens ganhem dimensão. É como pintura. Se você for quebrar o processo de pintura, é luz e sombra. O efeito que um quadro tem em você começa com um rascunho em carvão, né? E começa, falando da pintura representativa, claro, não da pintura abstrata, mas a pintura figurativa. Mas, se você for observar os processos de todas as artes, eles são o contraste, né, com o contraponto na música, o contraste na pintura, o contraste de relevo e forma na escultura também, né? A mesma coisa serve para o texto. Agora, pensar que essa complexidade não é que esses personagens sejam conscientes do complexo da trama. Essa é outra volta no parafuso. Quem é consciente da complexidade é o narrador, não é um personagem, porque senão você não tem drama. Então, os personagens eles estão, a maior parte do tempo, lidando com um dilema que, visto de cima, é fácil de resolver, porque foi você que criou aquele universo. Né? Mas, se você leva essa consciência para o personagem, você perde o personagem. Perdeu. Né? Porque você tira dessa figura, que é um totem, um veículo, para você entrar na resolução dessas questões ou na complexificação. Então, tem que ter muito cuidado com que esse desejo de ser complexo. Complexo é simples. Né? Você conseguir tirar de um bloco de mármore um gesto, uma mão, né? Quando você vê uma escultura do Rodin, é de uma precisão, mas é por subtração. A escultura, pelo menos em peça única, ensina muito isso. Você tem um bloco, né, e você vai subtrair, você não vai adicionar coisas. Né? Então, prestar atenção nessa construção de complexidade, que na arte é uma ilusão, é uma representação. Não é a complexidade que você vai falar com o seu analista, não é a complexidade da filosofia, não é a complexidade da, né, e a noção da sociologia no exame. Não é. É uma decantação disso tudo para você chegar aos elementos, né, e isso qualquer ser humano tem condições de se relacionar com, porque é humano. Não é, né, não é por isso que você lê Shakespeare centenas de anos depois e você se emociona, porque é humano. Né? É um trabalho de humanidade. Todo e qualquer humano tem capacidade de sentir as emoções mais rebuscadas presentes nas peças também mais rebuscadas que existem. Né? Não é uma questão de hermetismo de texto, portanto. Oi, gente. Eu queria que vocês comentassem rapidamente, então, a relação que vocês têm com os produtores, em relação à criação, ao desenvolvimento dessa história e à manutenção dessa história no processo final, porque eu acho que isso é uma das coisas que também vão realmente interferir no produto final, né, no filme que a gente vai assistir. E eu acho que a gente também ouviu muito tempo atrás que faltavam roteiristas. Eu queria saber, faltam bons produtores também? Sabe o que acontece? Na minha cabeça, o cinema sempre foi a arte da parceria, do encontro, tarará. Se você quer escrever e ter controle total, nem esses dois aqui são talentosíssimos escrevendo e dirigindo. Então, mas nem assim. Eles também precisam de um time. Né? Se você não quer esse time, você tem que ser escritor de romance. Né? Então, assim...
Porque precisa do leitor. É verdade. Então, assim, você busca no produtor, por exemplo, eu busco nos produtores que trabalharam comigo, foram muitos, um parceiro. Alguns parceiros chegam com uma ideia muito pronta na cabeça do que eles querem para um filme. Aí você entende se você, bom, eu quero entrar nesse jogo ou não, sabe? Eu quero somar a uma ideia, a um produto que já está praticamente com um caminho traçado por esse cara que vai me pagar. Eu quero somar e ajudá-lo a chegar nesse lugar, ou eu prefiro encontrar alguém que vai jogar junto, mas eu vou trazer esse caminho. Então, cada produtor traz o trabalho para você de uma maneira. Eu já fiz filmes onde eu ajudei o produtor, não necessariamente fui feliz, e o filme deu certo. E tem filmes que eu fui muito no meu caminho, eu fiz um filme melhor, mas o filme não encontrou público. Então, assim, é um jogo que você joga que você tem que pensar. Eu achava muito que eu tinha que fazer o produtor ganhar muito dinheiro. O filme tinha que ser um sucesso de público, eu achava. A gente não pode entrar nesse jogo pensando nisso. A nossa obrigação sempre é uma só, contar bem uma história. Contar bem uma história, mas vai ter público? Olha, eu vou contar bem uma história. Se vai chegar no público, e é muito importante que chegue, é uma coisa interessante, a gente tem que ter público. Sabe, a nossa luta é sempre contar bem uma história para alguém. E tem que ter, quanto mais gente, melhor para a gente. Melhor para a indústria, melhor para o cara, para todo mundo. Né? Eu fiz do cinema a minha profissão. Eu pago o colégio do meu filho com o dinheiro do cinema. Isso só foi possível porque filmes foram feitos. E filmes deram certo. Então, às vezes, um filme é uma comédia que faz um sucesso absurdo, sabe? Ele vai colocar muito dinheiro no bolso de um produtor que vai virar para você depois e vai assim, olha, eu quero fazer um filme que é assim, você vê um filme menor. Mas ele só vai poder fazer o filme menor porque ele conseguiu fazer aquele filme, aquela comédia que encheu uma sala de cinema, que foi um sucesso absurdo. Você tem que entender meio que quem é esse cara que vai ser teu primeiro parceiro. Né? A Gabriela teve um parceiro que eu considero um cara incrível, que é o Rodrigo Teixeira, e ela com certeza vai falar sobre essa relação, que é uma relação interessante. E ela pode, e com certeza o Rodrigo trabalhou com ela de uma maneira que, não sei, o LG Tubaldini trabalhou comigo de uma outra completamente diferente, e a Conspiração trabalhou comigo de uma outra completamente diferente. Cada um trabalha de uma maneira. É um produtor mais independente, o outro é uma grande produtora, aí tem um cara que comanda os roteiros ali, tem outro que confia em você cegamente, tem de tudo. E você tem que sempre se perguntar, eu quero contar essa história, eu sei contar essa história, vale a pena contar essa história? E é só isso que interessa para a gente. Eu custei muito a entender isso. Eu achava que eu tinha que pensar como um produtor também, sabe? Porque depositaram confiança em mim, esse filme vai custar muito caro, será que vai encontrar o público? Isso é um outro jogo que a gente não tem que jogar. Nosso jogo é um só, contar bem uma história. Como o Baião falou, eu tenho uma relação com o Rodrigo. O Rodrigo produziu o Animal Cordial, co-produziu o Sombra do Pai, e vai produzir meu próximo longa também. E é uma relação que eu acho, o que é importante nela, sem dourar a pílula, é uma relação de respeito, sobretudo. Né? Respeito pelo processo criativo e confiança no que aquele processo criativo pode levar. Deixando muito claro que ele reconhece o que são os riscos de investir em arte. Né? Não é seguro. Não é segurança de que vai dar público, não é segurança de que vai para festival, não tem segurança de nada. Então, é um acordo. Eu vou começar agora a trabalhar com TV, estou trabalhando com a Conspiração, com a Renata Brandão, que o Baião também conhece, que é uma produtora excepcional, nesse sentido também, muito forte, e uma produtora muito respeitosa dos processos. Então, eu tenho tido a fortuna de ter tido essas experiências. Né? Eu acho que essa relação também se estabelece de acordo com em que estágio você está no mercado, né? Porque eu acho que tem momentos que você fala, vou ter que dizer sim aqui, e depois você vai fazendo uma ponte e começa a dizer, não, isso aqui eu não quero fazer, não. Não, isso aqui
E tem alguns nãos assim, que são mais doídos, né? Quer dizer, até mesmo eu passei na Globo, tive uma proposta boa pra caramba para continuar, mas não vi projeto. E é engraçado que a gente conversava, as pessoas achavam que era dinheiro, o dinheiro estava muito bom, mas eu não tinha projeto. Quer dizer, a gente até quase fez um projeto junto, né? Quase. Mas aí eu ia filmar o Dona da Banca, tive que fazer essa opção. Mas, inclusive, encontrei uma parceira maravilhosa, que foi a Clélia, durante todo o processo da Racor, a Clélia Bessa. E você vai encontrando gente que você vai estreitando mais essa parceria. E tem outras pessoas que você olha e fala assim, não quero mais trabalhar com essa pessoa, não. Faz parte. Que eu acho que algumas pessoas têm que melhorar como produtores, eu acho que tem, entendeu? Com certeza. Mas eu acho que nosso foco, porque às vezes, e tem relações também que às vezes você se envolve mais com o filme e às vezes menos. Que tem essa relação também, né, de até que ponto as pessoas deixam você se envolver com material ou não. E às vezes você está numa fase de carreira sua que você está ali como prestador de serviço. E você vai fazer o melhor possível, você vai revisar de todas as roubadas que podem ter, e sempre pensando no material da melhor forma possível, né? E você tocou numa coisa que eu acho fundamental, até no roteirista hoje, pensar nessa coisa também do desenho de produção, né? Eu lembro que no Cidade, quando eu escrevi, me escapou uma cena que eu botei dentro de um ônibus. E eu lembro que depois, na fase já de produção mesmo, a produtora, a assistente de direção, até me ligou e falou assim, olha só, não dá para passar essa cena no ônibus para uma interna, não. Porque, pô, a interna a gente já tem. O ônibus a gente vai ter que alugar um ônibus para fazer uma cena que era meia página. E isso foi uma coisa que até hoje eu cito, assim, que eu achei que eu errei. Porque aquilo já podia estar na origem, dramaticamente não ia fazer a menor diferença. E na origem, em termos de produção, em termos de desenho de produção, já podia estar na interna. Aí eu falei, não, dá sim, tá tranquilo. Mexi em mais umas coisinhas e estava lá. Porque eu acho que isso faz parte também um pouco do trabalho hoje, né? Eu acho que hoje, nesse cinema / TV de guerrilha que a gente faz, tem que ser um pouco assim também. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente até se estendeu um pouquinho. A próxima mesa começa em 10 minutos. Então, obrigada, Gabriela, ao Baião, ao Marton, foi maravilhoso. E daqui a 10 minutos começa a próxima mesa, que é os direitos dos roteiristas. Obrigada.